Alô, meus amigos da City TV, um grande abraço. Aqui estamos nós para mais um programa City Esportes, o programa que você já está acostumado a acompanhar, City TV, canal 525 da Claro TV. Você tem também o YouTube, tem o nosso aplicativo e toda terça-feira, 7 da noite, um programa inédito com a entrevista que a gente faz aqui falando de esporte. Você já acompanhou conosco aqui, estamos desde agosto do ano passado, muitos personagens do esporte da região do Vale do Paraíba já estiveram aqui conversando comigo para a gente contar um pouco de histórias. E hoje eu tenho o prazer de ter a primeira mulher entrevistada aqui por mim dentro do City Esporte. Uma amiga que aprendi a gostar, a gente trabalha junto na TV Band Vale, ela está nos deixando, mas hoje atendeu o nosso pedido e veio aqui para nossa alegria, para conversar um pouco, falar da carreira, contar como é que é o trabalho da mulher no esporte, que é algo que hoje está meio corriqueiro, mas eu que sou mais velho, eu lembro lá de trás que era muito mais difícil. E ela vai explicar, vai contar um pouco da sua vida, da sua carreira, ela que está indo embora, deixando a cidade, deixando a Band Vale. Falo de Larissa Murad, apresentadora dos Donos da Bola da TV Band Vale, repórter, ex-quase jogadora de voleibol, é ela que está aqui. Larissa, obrigado por ter atendido o nosso convite, seja bem-vinda aqui, tá tudo bem? Ex-quase jogadora, achei sensacional, cara. Você viu? Boa tarde para você. Que felicidade, hein, Antônio Carlos? Nem parece, mas já temos uma longa caminhada juntos, hein? Já temos. O tempo passa muito rápido. Quero até dizer aqui para os nossos amigos da City TV, Larissa, você sabe disso, eu apresentei um projeto aqui para o César, nosso diretor, de fazer um programa feminino, né, que seria comandado pela Larissa Murad, e para falar só do esporte feminino, mulheres no esporte, né? E a Larissa já estava engajada aqui conosco para fazer o programa, mas houve uma mudança na vida dela, ela vai embora, daqui a pouco vai falar sobre isso, está deixando São José dos Campos, mas quando ela volta, e daí nós estamos com o programa aí preparado para que ela possa trabalhar com a gente. Larissa, vamos falar um pouco da carreira, você é de onde, aqui? Sou joseense, nascida e criada, Carlos. Tá, e começou a se interessar pelo esporte de que maneira? Calma, quando eu era mais novinha, né, criança, meu pai sempre gostou muito de esporte. A verdade é que meu pai e meu tio comandavam, né, um time da várzea aqui de São José, do bairro do Chácaras Reunidas. De futebol. Futebol. E aí, então, quando eu era criança, vivia na beira de campo com meu pai, né? E aí meu tio tinha 2 filhos, eu era a única menina que acompanhava ali com eles. Então, peguei esse gosto, né? Ia todo domingo cedinho com ele. Que legal, hein? Então, eu já acompanhava. E aí, meu pai, São Paulino, sempre assistia os jogos e tudo mais. Tinha uma ligação, até ia muito no estádio, né? Eu fui com ele poucas vezes, mas ele, quando era mais novo, acompanhava muito de perto. Então, fim de semana e as quartas-feiras era sempre sagrado a gente assistir futebol. Ia dormir sempre meia-noite, porque tinha jogo das 10 à meia-noite, né? Então, sempre acompanhei muito com ele. E aí, depois que eu coloquei um pezinho no vôlei, quando eu comecei a jogar, ele passou a acompanhar também outras modalidades, né? Então, a gente ia ver basquete, vôlei e tal, mas essa paixão pelo esporte, antes de eu começar a jogar, foi 101% pelo pai. Você tem 1,90 m, quase 90? 1,84, sem salto, né? Sem salto, tá. Aí passa, né? E aí você cresceu, você foi daquela menina assim, que já estava crescidinha, ou quando chegou na adolescência que deu esse pichado assim? Não, calma, já era bem alta. Já era grandona, mas aí quando, não lembro bem a idade, né? Mas eu fui para natação, justamente para dar aquela última espichada, né? E aí funcionou. E eu lembro que quando eu comecei a jogar vôlei, o médico tinha dito, né? Falou, ela vai chegar até 1,85. E eu falei, não, 1,85 para vôlei ainda é baixo se você for profissional. Ainda falei para minha mãe, né? Não, e se eu tomar hormônio, fizer alguma coisa? Ela, pelo amor de Deus, se não jogar vôlei, vai virar o quê com esse tamanho todo? E aí eu não tomei, parei em 1,84. Mas o médico pelo menos não errou, né? Fez a conta certinha. Né? Hoje 1,84 não dá para ser levantadora no vôlei feminino? Dá, né? Dá. Calma. É porque na época eu jogava de oposta e de central, né? Para central hoje é baixíssima, né? Pensando, ainda mais que, considerando, né, com a minha idade eu estaria no profissional, mas ainda assim com mais 3, 4 anos para jogar, 1,84 só levantadora talvez, viu? E surgiu com quantos anos aí você essa ideia? Eu vou jogar vôlei, se interessou pelo vôlei? De 8 para 9 anos, cara. Novinha mesmo. Mas assim, não tinha nenhuma habilidade técnica, não jogava em casa. Mas você se interessou por quê? Porque começou a ver os jogos das meninas na televisão? Exato, acompanhava muito, e, por exemplo, aqui em São José, foi numa época boa que tinha equipe feminina e masculina. Então eu ia sempre ver os jogos da Superliga, né? Até no ginásio da Petrobras
Brás, em alguns jogos ali. E aí assistia muito. E eu lembro que o vôlei, quando entrou na minha vida, eu estudava numa escola pública aqui em São José. E aí um dos treinadores do projeto Atleta Cidadão chegou na sala de aula, né? Eu lembro que ele brincou, ele falou: vou pedir para todas as meninas ficarem em pé. A hora que eu levantei, ele já me chamou na hora. E foi para uma seletiva. E eu ainda estava meio assim, não vou, acabei indo. Cheguei lá pela altura, passei na primeira fase. E ali começou, mas era de 8 para 9 anos ainda, cara. E você ficou no vôlei, treinando, jogando de maneira amadora até quando? Foram 8 anos. 8 anos. Antes de eu descobrir a lesão, né? Foram 8 anos. De 8 para 9 também. Porque eu operei a primeira vez o meu ombro com 17 anos. Então foi o tempo que eu joguei. Eu lembro que a gente era a última categoria para ir para o adulto, que aí seria o profissional, né? E aí foi quando eu descobri a lesão no ombro. Então foram muitos anos. Eu comecei naquele... A lesão foi por causa da atividade? Eu descobri por jogar, mas na verdade eu tenho um problema genético, né? É uma hiperfrouxidão de ligamentos. Então o meu ombro ele sai do lugar como um trauma, mas ele não volta. Aqueles vídeos que a gente vê, às vezes, a pessoa sofre um acidente, o ombro sai e só encaixa no lugar, o meu não encaixa. Então, quando ele sai, sai. Mas a primeira vez que saiu foi na academia, treinando mesmo com as meninas, né? E aí, no começo, você acha, uma lesão normal, deve ser de esforço, de bloqueio e tudo mais. Mas depois a gente descobriu que tinha esse caso genético. O médico falou, se nunca tivesse jogado vôlei, talvez nunca fosse descobrir. Mas aí, entre o sim e o não, né, cara? E aí não teve jeito de continuar? Não. Da primeira cirurgia a gente tentou, porque a gente achou que era um problema ainda comum. Operei a primeira vez e aí depois da recuperação dos dias de tipó e tudo mais, voltei a treinar, ainda com acompanhamento do preparador físico e de fisioterapeuta. Na primeira corrida que eu dei, cara, o ombro já saiu de novo. Aí o médico falou, acho que não está normal. Aí foi quando a gente começou os testes genéticos e a gente descobriu mesmo que era uma lesão um pouco mais séria e que daí não dava para voltar. Aí foi quando eu parei. Recentemente você teve problema, você já operou o ombro mais de uma vez? 6 vezes, Carlos. Diferentemente da seleção brasileira, somos ex, Antônio. Precisa tudo isso 6 vezes? Tudo isso, 6 vezes. Agora tá boa, tá tudo em ordem? Agora tá. O ano passado foi o último susto, né? Eu passei por 2 cirurgias. E é até engraçado, né? Eu mais via, porque a gente trabalha junto na TV Band Vale, né? E sempre estamos juntos lá. E eu mais vi a Larissa com a tipóia. Né? O pessoal até brincava, está vendendo doce, está trazendo chocolate, né? Mas felizmente está tudo resolvido agora. Graças a Deus, cara. Mas foram 6 cirurgias. E até por não ser um caso muito convencional, nem todo médico quer se arriscar, né? E aí depois que você opera 1, 2 vezes, aí ninguém quer já pegar a bucha. Mas eu lembro que no começo eles ficavam muito assim, porque era muito nova, ainda atleta, né? E o medo de operar e alguma coisa dar errado. Mas agora na conta foram 6. Em 2025 foram as 2 últimas, espero que por muitos anos. Tomara, não precisa mexer mais nisso, não. E nesse período você acompanhou o vôlei e se interessou pelo vôlei, começou a ver os jogos, a acompanhar. São José não teve, assim, um time, São José dos Campos, um time tão forte de vôlei feminino, né, Larissa? Não. Masculino, agora tem um time que veio, mas também não está essas coisas. A gente já teve lá atrás outros times. Me lembro quando veio a Telepar aqui do Paulão, que veio para cá. Então, depois mudou, ficou um outro time. Tivemos um time que é do Reinaldo Bacilieri, que acabou ganhando Superliga B, subiu, aquela coisa toda. Mas o feminino em São José não chegou nesse nível. Não, nunca. O time que disputou a Superliga principal, né? Eu lembro que o público maior ia pela curiosidade para ver os outros times, né? Então veio o Flamengo com o Bernardinho, com a Natália, tal. E alguns times chamavam até a atenção, porque o São José, em momento algum, fez uma campanha regular no campeonato, né? Era um time que pouco dava trabalho para os adversários, mesmo aqueles da parte de baixo de tabela, né? E aí, quando vinham esses times mais medalhões, a gente imaginava, talvez nem venham com o elenco completo, porque não era necessário, dependendo da fase do campeonato, você vai arriscar machucar uma jogadora de seleção brasileira para um jogo como esse, né? Mas São José teve o privilégio, porque talvez as maiores jogadoras todas vieram. Camila Bright, Thaís, a Denise, eu lembro que eu tenho fotos com todas elas, era muito menina ainda. Então acompanhei muito de perto. E acho que São José, realmente, né, se a gente pensar para o tamanho da cidade, né, não ter um time profissional de vôlei, que é uma das poucas cidades que a gente tem o privilégio de ter praticamente todas as modalidades com a categoria principal, né, cara? Vôlei, basquete, futsal, futebol, enfim, muitas outras cidades não têm. E aí o vôlei, e esse time do Reinaldo Bacilieri, que foi campeão da Superliga B, era um que eu acompanhava muito de perto. E eu lembro que às vezes eles faziam até rodada dupla no tênis clube.
E aí começava o primeiro jogo, por exemplo, às 4 da tarde e o segundo às 7 da noite. Eu lembro que meu pai brincava, ele falou, não tenho mais coluna, não tenho mais idade para isso aqui, né? E a gente acompanhava os 2 jogos. E aí começou a nascer uma relação que, para mim, anos depois foi positiva, de um vínculo com os jogadores. Então começou a Larissa Novinha, que era só fã, de levar cartaz, enfim, de torcer muito, de pedir camisa e tal, para depois uma relação mais de conversa, de troca. E quando eu fui trabalhar... Aí alguns já lembravam, né? Então isso para mim foi muito positivo, de já viver aquele ambiente, né? Você ficou frustrado assim de não poder jogar ou não? Muito. Quando você vê assim, você fala, eu devia estar lá. Muito. No início, muito. Porque no início eu lembro que o médico falando que não tem o que fazer. E aí você fica naquilo, mas como que não tem o que fazer, né? A medicina está tão evoluída, tantos casos, e como é que não? Porque para mim era o sonho. E eu lembro que que tem muita gente quando é mais nova, não tem ainda aquela certeza de qual carreira seguir, né? Sempre aquela pergunta do milhão, o que você vai ser? A pessoa tem 15 carreiras que ela pensa, né? E eu lembro que para mim sempre foi muito prático, assim, de comunicação, eu pensava em jornalismo, mas assim, como hobby. Quando eu parar de jogar vôlei lá na frente, aí eu faço jornalismo. E quando eu tive que parar foi justamente no 3º ano do ensino médio. Então, já ia para a faculdade. Falei, bom, agora já estou na cara do gol. E aí já fui direto para o jornalismo. Então eu lembro que o meu momento de passar essa frustração foi quando eu comecei a trabalhar em comunicação e falei, bom, aqui também tem uma baita oportunidade para trabalhar com esporte. Mas na hora você fica frustrado, né, cara? Porque a rotina, querendo ou não, por 8 anos era isso. Acordar e treinar, voltar da escola, ir para o treino, jogo, viagem. Então no começo foi muito difícil. Você jogou só por São José? Só São José. Não saiu daqui, ficou atuando aqui. Mas já tinha dava para vislumbrar, assim, por exemplo, um time profissional em São José, ou saindo daqui, a ideia era essa? A ideia era essa, cara. A gente disputou algumas outras competições, né? Eu lembro que uma que foi muito emblemática, assim, era um torneio que tinha em Jambeiro. Era a Copa Jambeiro. E aí iam muitos times de Minas, Paraná, Rio de Janeiro, e foi inclusive a vez que eu conheci a Xuxa. Porque a Sasha jogou no Flamengo. Tá, então, dela. ela acompanhava a filha, ela tem a mesma idade, né? Acho que a Sasha é 1 ano mais velha que eu. Então, a mãe acompanhava muito de perto. E aí eu lembro que, sabe Deus por quê, né, Carmen? Naquele ano eu estava iluminado em bloqueios. E aí o treinador do Flamengo chegou a perguntar para o treinador qual posição eu fazia. Porque lá, como a gente estava com 2 categorias, em uma categoria eu jogava de central e na outra de levantadora. E aí ele escondeu o ouro, falou, não, é levantador e tal. E aí acabou que essa porta do Flamengo se fechou. Falei, bom, dos males o menor, porque depois acabou que a lesão, né? Mas a minha ideia talvez não fosse ficar aqui, porque aqui não tinha ainda essa equipe profissional, né? Tinha o time adulto, mas que não disputava liga e nem nada. Mas era um sonho. Não sei se entre as grandes, mas assim, entre um time de meio de tabela, calma, para estar ali no elenco, funcionaria. E aí tem aquela velha frase, né, que a gente fala de muitos casos aí. Bom, o vôlei perdeu uma grande jogadora, mas o jornalismo esportivo ganhou uma grande repórter, apresentadora. Quando é que você começou? Depois do vôlei? Aí que você já foi para fazer a faculdade? Foi, Carmen, em 2016 eu comecei a faculdade. Vou poder jogar mesmo, então... Aí já comecei direto, fui para Taubaté, né, fazer a universidade. E aí comecei em 2016 e a primeira oportunidade que eu tive já foi em 2017. E aí quando eu trabalhei nesse primeiro portal, já falei, né, gosto de esporte, mas assim, se algo aparecer, bacana. E aí eu lembro que lá eu escrevi, inclusive, reportagens para revistas sobre culinária e tal, era coisa bem diferente, além do jornalismo diário, né? E aí, dia ou outro, hoje a gente vai falar de esporte. Lara, escreve aí um textinho. Eu falei, bom, legal, né? Vou começar. Você gosta de escrever? Gosto bastante, cara. Eu detesto. Sério, Antônio, cara? Não gosto de escrever. Escrever não é a praia? Não é comigo. Não, LTP, essa coisa, né, cara? Quadradinho. Não. Só no improviso. E aí lá eu trabalhei, fiquei quase um ano, né? E depois eu fui, em 2018, foi quando eu fui pra Band. E aí eu fui como estagiária para trabalhar até então na rádio. E aí fiquei na rádio, era estagiária, fazia apuração, estrada, completamente diferente. E lá já tinha os donos da bola. E eu lembro, você até começou, né, falando sobre a importância do papel da mulher no esporte, né? Para mim, desde que era mais nova, via a Andressa Lopes como uma referência, porque no Vale não tinham outras mulheres, assim como hoje ainda não tem muito, né, Carmen? Não. São poucos nomes de apresentação. Apresentação, não. Até de repórteres, as que fazem também não são fixas, né? Muitas São vezes são geral, repórteres de jornal e que vão para cobrir, né, um jogo ou outro. E eu lembro que a Andressa era muito essa referência. E aí falei, né, o destino, o dia que eu entrei na Band para fazer a entrevista, eu dei de cara com a Andressa. Falei, bom, ali ou o Santo vai bater muito ou não vai bater em nada, né, cara? E aí, pouco tempo depois, já como estagiária na Band, ela começou a me chamar, como eu tinha esse gosto por vôlei, foi quando eu comecei a fazer as primeiras reportagens do vôlei Taubaté, que tinha na época uma seleção, né? Brasileira. E ali foram as primeiras experiências, ainda em 2018.
Foi o primeiro passo para a reportagem, né? Eu me lembro, a gente estava no estúdio, eu e a Andressa Lopes lá nos Donos da Bola, e chegava a Larissa e falava, quem é essa menina que está aí, tá atrapalhando a gente aí? Não, tá arrumando aqui a casa para ela. Aí depois você teve uma passagem pela Vanguarda. Tive, em 2019, foi meu último ano da faculdade. Eu saí, na verdade, quando eu fui para a Vanguarda, foram mais por questões pessoais de ir para lá do que profissionais, né? Eu queria muito ficar na Vanguarda, na Band, mas era aquele momento que a vida exige uma escolha, né? E aí quando eu fui para lá ainda fiquei, nossa, mas eu já fazia as reportagens, como é que eu vou largar algo que eu gostava tanto, né? E aí na época o Felipe Rodrigues, que era o chefe do Globo Esporte da Vanguarda, falou, ó, uma das vagas é do Globo Esporte, né? E aí lá normalmente eles faziam um rodízio entre Globo Esporte, G1 e jornalismo. Falaram, mas se você vier, fica aqui grande parte do tempo. Falei, ótimo, legal, show de bola. Fui para lá e fiquei. E aí não já era apuração, fazia também os textos, mas eu tive muitas oportunidades lá. Acompanhava sempre as equipes de rua de reportagem nos treinos. Então eu fui para muito treino de vôlei, de basquete, de futebol. Acompanhei as finais do vôlei Taubaté, que foram em Suzano. Então consegui ir nesses jogos que foram emblemáticos, com o Taubaté campeão. Foi um ano, passou muito rápido, mas foi um ano assim bastante produtivo, até para entender como funcionam também grandes portais, né, cara? Porque o Globo Esporte também era uma potência, né? E aí você ficou um ano lá só e voltou? Um ano, que aí foi quando eu me formei, eles não tinham vaga, né, para contratar estagiário, e aí em 2020 começou a pandemia. Aí eu falei, bom, agora o bicho pega, né? Só que aí em julho de 2020 eles voltaram na Band com o projeto da Estéreo Vale. E aí o Nicolini me chamou, né, para assumir até então um jornal na Estéreo Vale. Era um jornal diário, também falava de esporte, mas o foco era outro, né, era diferente. Só que aí pouco tempo depois já tinha voltado a fazer algumas reportagens para os Donos da Bola, né, em paralelo. E é aquilo, né, Carmen, você está no lugar certo na hora certa. Naquela dança das cadeiras, né, entre a Andressa Lopes com a gravidez, o Pedro Coralha, que era quem apresentava também, mudar de emissora. E aí foi quando eu entrei. Eu lembro que a primeira vez, né, que eu entrei no estúdio para apresentar foi dia 8 de março de 2021. Dia da Mulher. Exatamente, que nós fizemos o programa em trio, né? Eu, você e a Andressa Lopes, que foi uma ação da Band. E depois, mais para o final do ano, quando o Pedro saiu de férias, eu fiz um mês sozinha e logo em 2022 aí já assumi mesmo. Mas aí mudou completamente a chavinha, né? Porque a responsabilidade não era mais de escrever o texto e ir embora, né, Carmen? Era diferente. Aí já tinha que apresentar, como estava fazendo aí e tal, essa coisa toda. Só voltando no vôlei, Larissa, você chegou a ter contato também com as meninas da seleção brasileira, daquele período lá de títulos, do Zé Roberto Guimarães, de medalha olímpica? Eu não me lembro se a seleção veio jogar uma vez, aqui acho que não, né? Das meninas do vôlei, de seleção mesmo. Vinham pelo time, né? Vinham pelo time, time seleção... que você falou alguma vez aí. Que você falou, você citou aí das meninas que jogaram e tal, mas da seleção não. Você chegou a ver algum jogo da seleção assim, acompanhar de perto ou não? Não, a seleção nunca, Carmo. Eu lembro que para nós, né, era até diferente essa sensação de encontrar elas aqui na Superliga, porque aí a gente imaginava algo muito grandioso, né? Porque via sempre os jogos da seleção pela TV. E as meninas jogando no ginásio da Petrobras, que é um ginásio acanhado, simples, exatamente, né? Muito diferente. E eu lembro que das poucas trocas, né, que eu tive assim com essas da seleção, foram sempre muito acessíveis. Eu não sei se é uma questão da modalidade ou uma questão por ser mulher, enfim, mas pelo menos assim, de todas as pessoas que eu conheci no vôlei, né, digo desde o atleta da Superliga C até o Wallace da seleção e tudo mais, raríssimas as lembranças de um atleta que seja estrela, cara. Talvez seja pela modalidade mesmo. Não é um mundo restrito de que eu sou fulano, então eu fico na minha e tal. São jogadores muito acessíveis da própria seleção. Eu lembro quando o Douglas Souza foi dar uma entrevista para nós lá nos Donos da Bola, com você lá, estava acompanhado do marido, tal, sim, uma coisa assim, e de uma gentileza, tirando foto com todo mundo, né, daquele jeito, parecia, né, pela maneira dele, aquela jeito espivitado e tal, que poderia ser um pouco mais estrela, mas não até era. Pelos títulos, pela história, né, pela cara? História. Não era qualquer um, né? Estava voltando da Itália, né? Exato. Aí... E tinha algumas histórias curiosas, né? Eu lembro que uma reportagem que me marcou muito nos Donos da Bola, na época eu fiz até com o Vieira Júnior, de cinegrafista. O Wallace jogou muitos anos no Taubaté, e aí eu tinha uma questão com o Wallace de ser muito fã mesmo do jogador, da pessoa. A família dele acompanhava muitos jogos no ginásio do Abaeté, a mãe uma querida e tudo mais. E aí sempre acompanhava, né? E aí o Wallace foi embora. Eu lembro que ele trocou de time e tal, foi para fora do país, e depois, quando ele voltou,
Eu não me lembro em qual time ele voltou. Eu lembro que o dia que ele foi pro Abaeté, foi esse jogo contra, né? E eu lembro que os meninos falaram... Ele voltou pro Cruzeiro direto, já não foi? Pro Cruzeiro, exatamente. E falaram, o Wallace já não gosta muito de falar, nem quando... Mas a questão dele era mais uma timidez de não gostar de entrevista do que de público, né? Eu lembro que ele foi no estúdio com a gente uma vez e realmente Sim, fica brincando com ele não pra fica à poder, vontade. falar alguma Exato. coisa. E eles falaram, o Wallace já é difícil. Quando era do Taubaté, que já tinham questões contratuais, que ele precisava dar entrevista, já não dava, imagina hoje, né? Falei, bom, estamos aqui, vamos ver, né? E aí foi um duelo, assim, entre ele e Lucarelli. Falei, bom, na hora que acabou o jogo, a gente precisa falar com o Wallace. Aí eu lembro que a gente desceu, né, nessa espera dele sair do vestiário, e a hora que o Wallace saiu, ele brincou, né? Quando ele me viu, ele falou, e aí, já parou de chorar que eu fui embora? Já superou que eu fui embora? E aí Ele a gente quebrou o gelo. Ele é muito querido, realmente. Todas as vezes que a gente se encontra, o próprio Felipe Ferraz, né, que hoje é o treinador do Cruzeiro, eu era muito jogador, novinha, né? Quando era muito nova quando ia no ginásio. É um querido, assim, já ganhei muitas camisas do Cruzeiro, do Felipe, do Leal, do Wallace, camiseta de treino. Então, assim, muito acessíveis. O Felipe, hoje, em todo jogo que a gente se encontra, você vê que é aquela felicidade genuína. Quando eu chego com o microfone, a gente fez a final, né, da Superliga que foi em São José, entre Cruzeiro e Minas. São, assim, pessoas muito incríveis e muito acessíveis, diferentes do futebol, por exemplo, cara. Muito diferente. É um mundo à parte. Futebol é outra história, né? É outra coisa que acontecer. Você, como um expert do vôlei, e que acompanha, que sabe tudo mais, então, o que está achando da atual fase do vôlei brasileiro? O masculino caiu demais no Brasil. Eu costumava dizer, né, Larissa, que o verdadeiro Dream Team, que batizaram assim a seleção de basquete dos Estados Unidos na Olimpíada de Barcelona em 92, aquela seleção que pela primeira vez jogou o pessoal da NBA. Sim. E depois o vôlei brasileiro com o Bernardinho ganhou tudo, renovava, saía um, chegava outro, saía outro, chegava E o nível não mudava, né? Não mudava, ganhava o sub-17, sub-20 e ia para o profissional. Sub-17, sub-20. E hoje o Brasil não é nem mais medalha de ouro, que foi eliminado na primeira fase da Copa do Mundo. O que está acontecendo? Cara, eu acho que diferente, por exemplo, da seleção feminina, né? Quando a gente pensa em seleção, todo time tem que passar por uma renovação, isso é natural, né? De idade, até porque o corpo não aguenta e não vai jogar até 40, 50 anos, até dependendo da sua posição ali. Com 30 já é uma casa difícil, né? A seleção feminina ainda tem uma renovação muito maior. Jogadoras, até aquelas que quando começam no clube você fala, ainda não sei quem é, mas de repente desponta e já está na seleção e parecem dar conta do recado. A do masculino, a gente vê, por exemplo, o Wallace, já falou mais de uma vez, vou aposentar, essa é a última competição. Chegava o Mundial... Chegou aos 40 anos agora, né? Exato. Vou jogar mais um. Aí jogava. Lucão, enfim, são jogadores que ficaram muitos anos na seleção, porque de fato não há uma renovação. E aí você olha e fala, pô, mas o Bruninho vai jogar mais uma. Mas que levantador assumiria o cargo do Bruninho? Ou, por exemplo, quando o Wallace ficou fora. A gente tem outros opostos agora que são um baita destaque, né? Felipe Roque, o próprio Darlan, que talvez seja uma das maiores surpresas do Brasil nos últimos anos, né? Um oposto jovem e que foi arrasador no tempo que passou no SESI até se transferir agora para a Itália. Mas ainda assim são renovações tímidas, né, cara? Eu acho que, pelo menos assim, olhando para a seleção de agora, acho que o que falta, de fato, é uma renovação que, se a gente olhar até para o banco de reservas, né, para o treinador, o próprio Bernardinho, o fato dele voltar diz muito sobre essa seleção. Volta no tempo, ao invés de ter a mudança e ter uma continuidade. Você está falando aí do feminino que chegou a disputar, foi terceiro colocado na Olimpíada, no Mundial, na Liga das Nações, enquanto que o masculino não consegue mais chegar em lugar nenhum. E eu ia te perguntar exatamente sobre técnica. E nos dois casos, os técnicos são os mesmos. No masculino, ainda saiu o Bernardinho, veio o Renan Dalzotto, que disputou uma Olimpíada, tal, parou, saiu, voltou o Bernardinho. No feminino, está o Zé Roberto Guimarães, faz 30 anos. E o vovô Zé Roberto parece que não quer parar. E não tem ninguém para substituir. Você é a favor disso? Já não chega a hora e fala, Zé, beleza, você vai ser o coordenador, tem alguém, ou não tem alguém desse nível no vôlei feminino aí? Porque mistura-se, né, o técnico, às vezes ele é do masculino, ele vai dirigir o feminino e vice-versa. Sim. Mas é salutar, no seu modo de entender, essa sequência de os mesmos nomes? Acho que tem aquele copo meio cheio e meio vazio, né, cara? Eu vejo como positivo o fato de ter uma sequência, porque aí quem quer que chegue, por exemplo, na seleção feminina, que tem essa renovação muito maior, talvez um treinador que já esteja lá há muitos anos sabe como a banda toca. Então, quem chega ali
tem que andar conforme o ritmo do Zé e pronto. Ele já está ali há muito tempo. E não é um treinador que também deixou a peteca cair, né? Apesar da seleção não ter os mesmos resultados de 10, 15 anos atrás, mas ainda é uma seleção mais constante que a seleção masculina, né? Está chegando sempre, pelo menos na semifinal, né? Exato. E a masculina, eu acho que o retorno do Bernardinho escancarou realmente esse problema, né? De talvez um trabalho que precisa ser renovado, então o Bernardinho voltou e a política do Bernardinho pouco mudou. Ele não chegou lá, agora eu voltei aqui, mas eu vou inovar, eu vou fazer diferente. Não. Até os nomes, as peças que ele tinha. Ele não foi um treinador também que bancou, vou trazer aquele menino de 20 anos, aquele de 22 não trouxe. Ele trouxe jogadores com quem ele já estava acostumado. Então, acho que talvez seja uma cobrança da própria CBV, né, cara? Para resultados, a gente sabe que ainda tem fulano no país que dá conta do recado. Você quer aceitar? Porque o Bernardinho também foi uma novela, né? Volto, não volto, não Sim. vou. Aí teve o problema de saúde do Renan, que talvez tenha evidenciado aí esse problema de, precisa de alguém e quem vai, né? E talvez no masculino, eu penso, né, assim como a gente fala no futebol, de talvez o treinador do Flamengo, daqui a uns anos, assumir a seleção, penso no Felipe, hoje do Cruzeiro, como uma boa aposta para a seleção brasileira. Primeiro porque foi jogador por muitos anos, jogador de uma equipe multicampeã, né? Não era de uma equipe tímida. É o maior time de vôlei do Brasil de todos os tempos, é o Cruzeiro. Exato. E você pensar que ele assumiu o comando de um time tão vencedor e continuou com um time em alto nível, né? Isso mostra que também é um bom treinador, porque tem gente também que sai das 4 linhas quando vai ser treinador, entra numa enrascada e não flui, né, cara? Talvez o do Felipe seja um bom nome, assim, para assumir o comando. Para a gente fechar essa primeira parte aqui da conversa, estou aqui recebendo Larissa Murad, repórter, apresentadora dos Donos da Bola da TV Band Vale, está nos deixando agora, está indo para um novo caminho, está indo para o sul do país, mas em breve ela volta. Eu queria saber de você o seguinte, em termos dessa situação do vôlei, ainda falando de vôlei masculino e feminino. Qual foi, você falou do Wallace, o melhor jogador que você viu jogar, tanto no masculino e no feminino? O Wallace. O Wallace é o maior? O Wallace. Acho que o Wallace, em termos de título, de ser um jogador decisivo, poucos jogos, por exemplo, tanto do Cruzeiro quanto de seleção, era aquele jogador que agora precisa de você e dava aquela sapecada. Não, o Wallace sempre deu conta do recado. E acho que do feminino, Thaísa, a central. Uhum. Realmente era diferenciada, né? E a Thaís é uma das poucas jogadoras que também não foge de polêmicas, né? Ela teve várias lesões, enfim, vários problemas. E polêmica de outros lados também, não só do esporte. Lado pessoal. Né? Tem aquele joelho dela que é todo robotizado, né? Usa várias placas, enfim. O rosto também é robotizado. O rosto também, já foram muitas plásticas. Mas ela sempre fala, né? Esses dias até fizeram um quiz com ela, né? Falando, fulano ou Thaísa? Thaísa, fulano ou Thaísa. E ela foi bancando quase até o final, né? Então, realmente, é uma jogadora que nunca se escondeu, né, cara? Porque tem jogador também que acha que é o Pelé do vôlei e chega na hora e fala, mas tudo isso para isso, né? Pelo menos os dois são dois que bancam o que falam. Então, acho que são duas figuras importantes. Ícones, né? Do nosso vôlei. Estou conversando aqui no City Sport de hoje, a primeira mulher entrevistada por mim aqui no nosso programa. Já tive vários amigos entrevistados por aqui, mas hoje recebo com muito carinho aqui Larissa Murad, companheira nossa, jornalista, apresentadora dos Donos da Bola da TV Band Vale. A gente vai dar uma paradinha rápida, voltamos daqui a pouco para continuar conversando com a Larissa Murad. Fique ligado aí. Estamos de volta aqui com o City Sport na City TV, o seu canal que você já está acostumado a ver, canal 525 da Claro TV. E olha, tem o nosso programa de esportes, tem outros programas muito bacanas que você já pode acompanhar aqui na City TV. Temos novidades, o entretenimento está presente aqui para você acompanhar. Se você não está vendo na TV, você pode nos ver no YouTube, claro, YouTube City TV Brasil, tem o nosso aplicativo, baixa aí no seu celular, vale a pena você acompanhar. E obrigado a todos aí que sempre que nos encontram, falam, vi aquele seu programa, aquela sua entrevista, gente bacana e tal. E hoje a gente está recebendo aqui a nossa primeira entrevistada mulher do programa, que é a Larissa Murad, jornalista, nossa companheira da TV Band Vale, que comanda ainda os Donos da Bola da TV Band Vale. Eu digo ainda porque a Larissa vai deixar a gente aqui semana que vem, Larissa. Chega, vamos embora?
É isso, Carmo. Dia 23. Ah, o que faz a paixão, meu Deus do céu. A conta fecha. Tá vendo? Eu não sabia que a profissão me renderia até um marido, até Antônio um marido, Carmo. encontrou o marido. Grande abraço pro Bruno Donha, que a Larissa conheceu como goleiro de futsal do Taubaté. O Brunão olhou e falou: essa daí não vai me escapar, não. Ó, estão juntos, o Bruno é um grande goleiro. Um abraço ao Bruno, gente boa demais. Cuida bem da Larissa, hein, Bruno? E aí, o Bruno resolveu ir para o sul do país. Resolveu, Carmo. Segunda temporada, né? O Bruno que jogou em Jacareí, jogou muitos anos em Campinas, depois em Taubaté, sempre esteve em São Paulo. No ano passado, jogou pela primeira vez, né, no Rio Grande do Sul. Em Espumoso, grande cidade de Espumoso, 17 mil habitantes, Antônio. Você conheceu a cidade de cabo a rabo, porque você ia para lá todo mês? É isso. Né? Passei um mês de férias por lá, mas assim, na primeira semana já tinha conhecido tudo, já cara. sabe. Não se perdia lá. Não. Daí nos outros meses também, né, fui para lá. E agora, no fim de 2025, ele recebeu uma proposta do Paraná, né? Eles jogam o Paranaense. Lá também tem série ouro, prata e bronze, né? E esse time joga futsal do série sul do país ouro. é o melhor do Brasil. É o melhor. Né? Eu conversava, ele esteve aqui com a gente quando nós fomos no ano passado, eu e a Larissa Murad apresentamos a entrega da medalha José Frige, e aí o Bruno esteve, a gente estava conversando, eu falei isso com ele. Né? Aqui em São Paulo, ele me disse que, excetuando-se o Magnus, né, de Sorocaba, e o Corinthians, com os outros times, não paga o que eles ganham lá, não tem jeito. Né? E às vezes mesmo em divisões e campeonatos menores, a gente falando de taça bronze, às vezes paga mais do que um time aqui de Liga Nacional. O pessoal gosta mais, as empresas investem mais, né? A gente até brincou disso, né? Por exemplo, esse time que ele vai agora, né? Que é o Ampere Futsal, da cidade mesmo de Ampere. Um nome até curioso, né? Ampere, né? Quantos amperes tem lá? Quantos amperes? São 20 mil habitantes. E aí, quando a gente olha a rede social do time, são 11 mil seguidores. Então você pensa cidade quanto... inteira. Exato. Por exemplo, o time que a gente estava no ano passado de Guarani, né, Guarani de Espumoso, a cidade tinha 70 anos, o time tinha 69. Então são cidades pequenas que realmente respiram o futsal. Talvez como cidades grandes tenham esse carinho pelo futebol, para essas cidades menores e do sul, o futsal realmente é uma razão diferente. E é uma cobrança na rua. Você está passando na rua e o torcedor cumprimenta, sabe, fala, hoje tem jogo, vai jogar, vai ganhar, assim. É muito diferente. Aqui você não vê um jogador de futsal. E pensando no São José, time de Liga Nacional, né? Ninguém cobra, ninguém fala com o jogador na rua. Lá realmente no sul é diferente. E mesmo acho que do próprio Corinthians, de Sorocaba, que é o grande time do futsal, os dois, né? Corinthians e Sorocaba, revezam aí com os títulos. Em São Paulo e até no Brasil, não tem realmente essa cobrança e essa paixão que a gente vê já há um bom tempo do futsal do sul do país, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Grandes nomes, grandes times, grandes cidades. E aí, Larissa, você já foi lá para Ampere? Já conhece a cidade ou não? Nunca fui, Antônio. Mas agora, com a tecnologia... O Bruno já foi? Não foi também. Vamos juntos. Vão juntos. Nada que o Google não resolva. Claro. Esses dias na Band... Já tem a casa arrumada lá? Já temos um apartamento. Inclusive é o apartamento que um amigo dele morava. Ele também renovou esse ano, né? Só mudou agora de casa. Também mora lá com a esposa. E aí a gente já sabe onde vai morar. E aí já olhamos ali no Google, já encontramos 2 capelinhas, já encontramos um lugar onde é o ginásio, um mercadinho, uma padaria, aos poucos vamos... Um barzinho bom para... Isso, né? Comemorar as vitórias, né, Carlos, do time. É sempre interessante. E aí, mas olha, você resolveu, por exemplo, você está com o Bruno já há 2 anos. 2 anos. E aí surgiu essa oportunidade de ir para lá, você falou, então nós vamos juntar os trapinhos agora, vamos embora. E aí você está abrindo mão do seu lado profissional aqui. Sim, decisão difícil. Até claro, porque você tem a sua mãe, tem seu pai. Sim, pesou muito, né, pra gente decidir. Você até brincou, né? Falou, Larissa conheceu o Bruno como goleiro. Digo mais, Antônio Carmo, a gente conversou pela primeira vez, né? Eu conheci o Bruno ao vivo, de fato, numa entrevista. Fui para entrevistá-lo da primeira vez. A gente falava muito dele quando os meninos entrevistavam, falava nos jogos, era destaque do Taubaté, mas falei com ele a primeira vez gravando uma entrevista. Lá no ginásio. E aí, depois do ano passado, quando ele passou uma temporada longe, a gente viu que para nós, porque aí cada casal é um casal, né, cara? Para muitos a distância ou separa funciona muito, ou a pessoa até gosta, enfim. Para nós não era algo que funcionava, assim. Apesar de eu ir para lá uma vez por mês, e para nós foi muito difícil, foi muito ruim. E aí, pensando em família, né? O Bruno é mais velho que eu, então, assim, ter filho, e aí fica nessa, mas já vai morar junto e logo ter um filho, né? Não vai ter aproveitado nada a vida como casal, nem se conhecem
direito morando juntos e tudo mais. Aí a gente passou o ano inteiro do ano passado pensando nisso, né? E no ano que vem, como vai ser, né? Porque também não dá para ficar namorando a 500 quilômetros de distância, Não né? dá, cara. Ainda Ou mais vai pela ou não idade. vai, né? Exato. Se ainda aquele namoro adolescente, né? Que não deu em nada, tá tudo bem, vida que segue. Mas não era o caso, né? Eu tenho um carinho muito especial pela família do Bruno também, me acolheram muito bem. Então a gente pensou muito nisso. Claro que para mim era muito difícil abrir mão, porque apesar de trabalhar com jornalismo, é uma posição que eu sei o quanto ela é disputada. A gente fala, né? Assim como eu via a Andressa como espelho, hoje quem vê no Vale também, como apresentadora... basicamente só de esporte só você Claro, mesmo, né? exato. Então foi algo que pesou muito. E aí tem os dois lados, né? Tem gente que, que bom, vai viver o amor e vambora. E tem gente que, meu Deus, você vai largar tudo. Eu não acredito que você vai largar para isso e tal. Falei, bom, eu não estou encarando como abandonar tudo, né? Só o tô tempo pensando... que vai dizer se foi bem. Se não... Exato. E pensando assim, como uma pausa. Falei para ele, se tudo der muito errado, o Bruno tem 35 anos, então ele joga até os 40, pensando muito positivamente até os 40. Falei, se nesses 5 anos, porque ali, carreira de atleta, cada ano está num lugar, né? Então eu falei, vamos supor que em 5 anos eu não trabalhe mais com jornalismo. Ainda assim, quando eu voltar para cá, ainda vou estar nova. Ainda para não... poder retomar o trabalho. Não é nenhum fim de mundo, né? E a gente até pensou muito nisso, de que no trabalho também, né? As pessoas, querendo ou não, são substituíveis, né, cara? Então, hoje, às vezes, você pode falar, não, vou por isso, passa 3 meses, a empresa mudou, a gente quer isso e tal, e agora você não cabe mais. Eu falei, às vezes você deixa passar um sonho, ou um relacionamento, ou uma ideia de família e tudo mais. Eu falei, bom, acho que agora é o momento, mas falar para você que, foi fácil, em um mês vamos e tá tudo bem. E ainda não está sendo, cara. Você junta cada coisinha, por exemplo, esses dias, a gente vendeu a mesa de casa. E aí cheguei e falei, meu Deus, a sala tá vazia, não tem mais nada na sala. E aí, acompanhando agora os Donos da Bola, alguns programas antigos, falei, nossa, eu gravei isso, tinha tal jogador no time. É uma decisão muito complicada, mas ali tem que ser, ou vocês estão fechados parceiros, ou larga a mão na primeira chance. Larissa, eu sou bem mais velho que você, então eu me lembro nos anos 70 das primeiras mulheres acompanhando o futebol, né? Então a Claudete Troiano foi uma delas, a Regiane Ritter foi outra, teve tem em São Paulo, não sei se ainda tem aquela Rádio Mulher, teve durante tanto tempo. E eles fizeram a primeira equipe de esportes só de mulheres, né? A Claudete Troiano, a Regiane Rito, tinha mais uma que não estou lembrado quem é. E transmitiram o jogo, nossa, foi assim, não deu nada certo e tal. E aí depois as mulheres foram chegando no jornalismo esportivo, basicamente como repórter, fazendo um trabalho lá, ou apresentando o Globo Esporte, na Band, aí as mulheres foram achando um espaço. Hoje, as mulheres já dominado, tomaram conta, né? As mulheres já narram, comentam, reporteiam, produzem, mandam, desmandam e tal. Você teve, nesse período aí que você está fazendo o seu trabalho de jornalista esportivo, você teve problemas? Teve aquele, sai daqui, vai para a cozinha. Vai lavar louça. Tem algum? Já teve assim? Cara, eu lembro que a primeira coisa que aconteceu foi já na faculdade. Eu lembro que nas primeiras aulas, uma das professoras perguntou, né? Quem quer jornalismo esportivo? E aí todos os meninos levantaram a mão. E só eu levantei a mão meio tímida. E eu lembro que ali os olhares já eram de... Quem é você na fila do pão? É sempre aquela ideia do... Você sabe o que é um impedimento? Aquelas coisas clássicas, né? E ali eu já falei, nossa, realmente o mundo ainda é muito fechado. Isso ainda tendo como exemplo muitas mulheres, né? E claro que hoje, trabalhando com isso, primeiro que tem o fato de que, com quase 30 anos, né? Mas eu ainda tenho 27. Ainda uma apresentadora muito jovem, né? Eu comecei com 23. Então, nem todos os homens vão aceitar ter no comando uma mulher. Então, você chegando e falando, hoje você vai fazer isso, é aquilo que você vai gravar, o programa vai ter isso, vai ter aquilo, nem todo mundo entende que é uma coisa muito diferente de quando é um homem. Ele pode ter 20 anos, se ele falar, você vai falar, ok, fechou, e é diferente quando é uma mulher. E a visão também nos estádios, né? Tem aquele jogador que vai super respeitar, mas tem aquele atleta que confunde qualquer coisa. Então, o repórter que é homem e ele vai lá, ele é simpático, ele brinca, ele é o parceiro. A mulher que chega e faz uma brincadeira, ela está querendo alguma coisa, enfim, tem muito essa visão. A questão, né? A gente fala muito sobre aparência, é claro que a televisão ela exige, então a gente precisa pensar nisso tudo. Quase todos os programas esportivos sempre tem uma mulher. Sim.
Mas também tem aquele lado de pensar para não virar um objeto no meio daquilo, porque aí não, a gente está lá para informação também e para tornar o clima mais leve. Porque pensando num jogo, né, eu vejo hoje, quando eu vou com os meninos, a gente faz o mesmo jogo, mas a visão sempre é diferente. Porque a mulher, ela repara num torcedor, ela repara no que aconteceu com a camisa, na linha, na reclamação de como foi, enfim, é um olhar diferente. Que realmente, talvez as mulheres tenham dado tão certo no esporte por isso. Porque não é aquela mesma visão do jogo aconteceu, o lance foi assim, foi assim, foi assim. A gente tem uma visão, talvez, não vou dizer mais emotiva, mas é uma visão realmente mais sensível do esporte. Talvez por isso essa beleza. Mas falar que é facinho, todo mundo aceita, super, com certeza não, né? E tem aquele treinador que já olha quando é mulher, já fica ali esperando a pergunta que você vai fazer. Se o cara faz a pergunta, maravilhoso, nossa, ótimo questionamento você faz, como eu já disse. Então, assim, tem os dois lados, né? E sem falar como falou o BAP, presidente do Flamengo, né, sobre a Renata Mendonça do Sport TV, aquela repórter nariguda lá, que foi, saiu do contexto. Exato. Larissa, você falou, Zé, você levantou o braço lá na faculdade, você sabe o que é impedimento, você sabe o que é isso e tal. Do vôlei, obviamente, você conhece as regras que você jogou, sabe? O vôlei também mudou muito a regra. Sim. Do tempo para cá. Eu sou do tempo que era de 15 pontos, o jogo demorava uma eternidade, era vantagem, né? Então, as TVs abertas não transmitiam os jogos porque não tinha hora para acabar. É o caso do tênis, né? Que você não tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. E hoje o vôlei com 25 pontos, basicamente são 25 minutos por set. Sim. Né? Então, às vezes vai lá para um 40 a 38, mas são raros os casos. Né? Então, dá para ir. E o futebol também teve mudanças e tudo mais. Do vôlei você se especializou. Você acompanha tudo isso? Porque você acompanha lá, você fez reportagens e apresenta. Basquete, porque os donos da bola mostra tudo. Sim. Tem o futebol como, logicamente, o carro-chefe, mas como você disse, São José dos Campos e a região do Vale do Paraíba, né? A gente tem, por exemplo, o handebol de Taubaté, que é campeão sul-americano, aquela coisa toda. A gente tem outras modalidades, a gente tem no coletivo, né, que o pessoal acompanha mais, todas as modalidades. É o handebol, é o futebol, é o futsal. Cara, o próprio futsal, né, que tem algumas regras de goleiro, isso não pode, tem que ser de primeira falta, é assim, agora é pênalti, agora é lance. Vai mudando e tal. Você vai acompanhando, vai se especializando, você acompanha, por exemplo, você faz muito VT do futebol, como por exemplo São José e Taubaté. Vai, até quando sai o campeonato tem uma regra diferente, um regulamento diferente, você vai se especializando nisso, vai procurando acompanhar tudo? Sempre de olho para atualizar, cara. Claro que aquilo, assim, o básico a gente sabe por assistir, né? Assistia quando era mais nova e tal. Mas eu lembro que eu tinha um caderninho quando eu estava na faculdade que eu anotava, então, dessas modalidades principais, tipo futebol. E anotava regras essenciais. E aí, vôlei, isso aqui e tal, para não me perder. E uma coisa que eu faço muito, né? Que o Carmen é prova disso, por exemplo, jogos de futebol. Ah, beleza, você sabe o que está rolando ali, você sabe os lances, conhece os jogadores e tudo mais. Mas, assim como qualquer modalidade, ela tem um linguajar diferente. Então, tem expressões, tem gírias, enfim, que quem está ali dentro sabe o que elas significam. Igual quando a gente faz o vôlei, às vezes os meninos, o que está falando aí de pipe? Eu falei, é o ataque que vem atrás da linha dos três. No futebol tem vários jargões e que para quem está assistindo o programa sabe o que significam, né? Então, o que eu faço muito quando eu chego nesses jogos, principalmente aqui, né, regionais, eu entro no estádio, vou começar o texto, eu coloco o foninho. E aí eu fico ouvindo alguma rádio. Por exemplo, aqui, ouço várias transmissões do Carmo. O Carmo está na cabine do lado. Mas eu vou ouvir porque eu estou vendo o lance. Então o gol saiu, fulano no cruzamento de tal. Opa, agora vamos ouvir como o Carmo falou. Então o cruzamento foi assim, uma palavra que é diferente. Isso aqui é legal. E aí para incrementar no texto. Então assim, zero disso de não ter a humildade. Não, o meu texto vai ficar aqui. Pelo contrário. Chegou no estádio, põe lá para quem sabe mais. Que é para entender, ou então às vezes, nossa, esse lance eu fiquei na dúvida. Anota o tempo, depois procura na transmissão. Então, quem era, o que foi, isso aqui eu não entendi, foi falta por quê tal, sem problema algum. Tem que ir se especializando. É um cachorro latindo aí ao fundo, aí, né? lá na rua, lá atrapalhando a nossa conversa. Quer entrar, aqui. Cara? Quer participar também. Marisa, tem alguma entrevista, algum momento mais marcante que você deixa? Bom, esse aqui está marcado na minha carreira até agora. Aí, dentro do trabalho lá dos donos da bola, na TV Bandivara, teve uma coisa assim que ressaltou mais para você ou ainda não? Eu acho que alguns, assim, nada
específico, eu digo, de entrevistado, mas alguns momentos que para o esporte foram importantes. Então, o fato de você estar lá acompanhando a história ser escrita, isso foi muito bacana. Alguns atletas, isso por gostar de vôlei, então alguns pensavam, pô, eu estava às vezes torcendo por esse cara, agora eu estou entrevistando, então isso era legal, né? Com esses medalhões do vôlei. No futebol, por exemplo, eu lembro que um jogo que me marcou muito, que é até recente, foi a final da Copa Paulista, quando foi em Santos, né? Com São José. E a gente tomando aquela chuva e tudo acontecendo, você pensando, não, mas esse jogo não vai ser paralisado, a internet inteira falando, como assim esses times estão jogando? Que final é essa de Copa Paulista? O torcedor que nem sabia quem era o São José e a Portuguesa Santista falando, esse lamação, enfim, e a gente lá... O jogo deveria ter sido suspenso, acabou não indo por causa de falta de data, de televisão, aquela coisa toda. Exato. Já no final do jogo, não, esse pênalti não é possível, Caio César. A gente naquela loucura. Então esse marcou muito, e eu lembro até, né, de algumas situações, você falou disso, de ser mulher, né? Esse eu lembro, porque quando acabou, o estádio lá, a gente ficava na cabine, que era de um lado do estádio, e para ir falar com os atletas do São José, você atravessava todo o estádio e na chuva, né? Porque você não vai entrar com guarda-chuva no estádio, né? E a gente foi já debaixo d'água. Choveu muito, muito. Quando a gente chegou para lá, eu lembro que eu estava com o Pedro Elias, o Pedro cobrindo só a câmera, nossa preocupação era equipamento. E eu ali tomando toda a chuva do mundo. E a gente estava ali entre 5, 6, 8 pessoas que estavam para entrevistar, né? Todo mundo esperando o São José sair. E aquela chuva na frente do vestiário. E aí eu lembro que um atleta do São José, entre uma das vezes que a porta abriu do vestiário, falou, coloque ela embaixo, porque só tinha eu de mulher e para ficar não tô de. Falei, bom, agora não adianta nada, né? Aí eu lembro que eu dei 2 passinhos para frente, a hora que abriu o vestiário de novo, eu falei, opa, tem gente tomando banho, tem gente se trocando, aí eu saí. Porque aí tem essa questão também do ambiente mais masculino, né? Sim. Então é entender, mas eu lembro que essa reportagem marcou muito, porque depois quando a gente veio no jogo de volta, toda aquela expectativa de São José, enfim, e aí logo no primeiro minuto você falou, hoje não vai dar. Então esse marcou bastante. E na vida pessoal, foi uma até muito recente que eu falei sobre a Laís Nunes, né, que é uma atleta joseense do wrestling, né, da luta olímpica. Já foi atleta, já disputou Olimpíadas, enfim, é uma atleta que já foi personagem dos Donos da Bola inúmeras vezes. E aí, recentemente, a gente falou com ela sobre maternidade. A Laís teve uma filha, agora está com 9 meses a filha dela, e com 6 meses a filha dela já tinha acompanhado a mãe recebendo 2 medalhas. Então foi campeã paulista, campeã brasileira. Ela treinou até o 9º mês. Leva o bebê. Leva para as competições, ela treinou até o 9º mês, o marido dela é fisioterapeuta esportivo, então assim, ela teve uma rotina super disciplinada. E aí, claro, pensando mesmo como mulher, né, de dar conta, como é que consegue ser atleta de alto rendimento, ser mãe, ser mulher, dar conta de todas essas caixinhas. E eu lembro que quando a gente foi gravar com ela colocou a filha para tomar café e tal, e saiu, né, para fazer as coisas. Eu falei, meu Deus, como é que ela tá confiando que essa criança tá aqui sozinha com a gente, né? Aí ela brincou, eu fiquei brincando com a criança, ela falou, Ari, você pensa em ser mãe? Eu falei, muito. Ela falou, não, porque eu estou olhando o jeito que você brinca com a Olivia, o jeito que você olha para a Olivia, né? Então, pra gente, marcou bastante sendo mulher. Eu lembro que o Bernardo brincou, falou, nossa, você saiu de lá já doidinha por um, né? Então, acho que esses momentos, não só de carreira, mas também de vida pessoal. E essa entrevista com o Bruno, né, cara? De um jeito ou de outro, claro. Mudou completamente a minha vida, né? Os olhares, né? Um encontro que 2 anos depois eu estou indo embora com ele, né? Então, a vida é muito maluca. É impressionante, tem coisa de louco mesmo. Larissa, eu algumas vezes fui dar palestra lá na Univap, chamado pelo professor Celso, grande palmeirense, e com os alunos, eu sempre falei para eles o seguinte, que o mercado de trabalho para o jornalismo aqui em São José dos Campos, especialmente, que ele é muito concorrido, ele tem poucas vagas para muita gente, mas sempre fiz questão de ressaltar no meu modo de entender que não desista do sonho. Você quer ser quem é bom, vai passar. Só tem uma vaga no meio de 10, essa vaga vai ser minha, né? Como é que você tem visto aqui? Porque nós temos aqui a TV Bandivale, a TV Vanguarda, a Record, o SBT e muita gente trabalhando com assessoria de imprensa em outros lugares. Como é que está o mercado nesse aspecto? Para esse lado do jornalismo esportivo? Ainda muito restrito. São pouquíssimas vagas, as redações estão cada vez mais enxutas, né? Então, aquilo que antes era o produtor, o repórter, o cinegrafista e o editor depois para fazer a matéria, agora é um vídeo repórter que depois ele já vai cortar o material e, enfim, ainda mais dependendo do tamanho da emissora. O repórter, né? Vai ser o motorista do carro, não tem esse negócio de motorista mais não. Exatamente. E as emissoras menores, ou às vezes quando são portais, ou TVs que exibindo no YouTube e tal, a coisa fica ainda mais enxuta, né? Surge, nesse caso do YouTube com os portais,
agregou um pouco, trouxe um pouco mais de condição de trabalho ou é pouca coisa? Porque também não tem recurso, né? Não. Trouxe talvez mais vagas, mas ainda assim... Sem recurso financeiro. Tanto que hoje são poucos os locais que a gente vê o jornalista, o repórter, o apresentador que esteja há muitos anos. A rotatividade ela é muito grande. E os jovens cada vez mais, até por ter pouca grana, então é mais fácil você pegar alguém recém-formado, que vai receber menos, que eu vou conseguir moldar e lapidar para o que a emissora quer, do que pegar alguém que já está há 20, 30 anos no mercado e que já tem uma ideia de salário, de vida, e que já está acostumado com o esporte de uma maneira. Pelo menos lá na Band a gente vê essa rotatividade também muito grande. Mas isso que você falou, Carmen, é real, né? Quem é bom vai se destacar e vai ter vaga. E não desista do sonho. E não saia do pé das pessoas, né? Eu lembro que isso para mim foi muito real. Quando eu fui para a faculdade, a primeira coisa que eu fiz na época era que a gente tinha como referência assim de jornalismo que era mais próximo, era a Vanguarda. Eu lembro que eu liguei um dia, falei para, na época era meu Deus. Caramba, sumiu o nome dela? Não sei. Que já foi apresentadora há muitos anos na Vanguarda. Cabelos sei. pretos. Não era Solange, mas enfim, lembraremos. E aí eu falei, posso acompanhar um dia? Não, claro, vem aqui e tal, gravar uma entrevista. E aí fiquei com ela o dia todo na redação, depois acompanha do Switch para você ver como é o programa rolando, né? Assisti, falei, é isso que eu quero. Isso. Primeiro me trouxe uma certeza. E aí depois, quando eu fui para a Band, o que você até brincou, né? Quem é essa menina? Porque eu não saía do pé da Andressa. Então era todo dia, como é que faz? O que é isso? Que legal, como faz? Onde é? Como é que grava? Posso ir um dia? Posso acompanhar? Tal, de querer realmente de mostrar, porque acho que hoje também tem uma geração que se me chamarem eu vou, senão também é saber que tem mais 100 que querem, né, cara? Ficar em casa esperando. Mas esse caso que você falou da saída de pessoas mais antigas e a chegada de jovens que ganham menos, não é só aqui, no cenário nacional também. A gente viu muitos repórteres, apresentadores de grandes redes aí sendo dispensados e depois reclamam, não, porque o salário era muito mais alto, estão cortando custos e tá mesmo, e daí vem gente mais jovem e que tem que ter o espaço. Também a empresa não é obrigada a ficar há 10 anos, né, com tanta gente assim e tudo mais. E essa rotatividade, eu estou lá na Band de maneira direta faz 30 anos, eu brinco sempre. Eu já vi uns 3 mil passar por lá, entrar. E tem gente que entra e sai, entra e volta. E é coisa natural. Você tem que sair pela porta da frente, viu? Sim. Não sai obrigado, sai pela porta da frente, deixa. Michele Sampaio, que, muito bem, de uma moça de Guará que trabalha com o Marcelinho Espanha. Eles têm uma empresa. Bem lembrado aí pela excelente pessoa, uma ótima apresentadora, que teve muito trabalho. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, no City Esportes, falando do seu trabalho e da sua vida como mulher e como jornalista do mundo esportivo, principalmente. Você pretende, nessa ida, está indo embora para Ampere, acompanhar o marido, aquela coisa toda, por lá, buscar ainda um espaço de trabalho nessa área lá? Você chegou a ver alguma coisa ou não? Então, lá quando a gente conversou, inclusive com o clube, né? Porque eles sempre perguntam isso, quando vai com a esposa trabalha, não trabalha, enfim, tem alguma profissão, né? E aí quando o Bruno falou, claro que a cidade lá é muito pequena. Eles têm uma rádio, que aí já é a Vera Guarda, né, que comanda. E aí eles disseram, olha, a gente pode pensar em algo na prefeitura, que também tem assessoria de imprensa e tal, e a comunicação do próprio clube, que hoje também é uma realidade, né? Assessoria, fotógrafo, enfim. E como eles têm uma agenda também muito ampla de jogos, então conteúdo não falta. Se pensar em treino, jogo, viagem, lá pode ser uma ideia, e hoje em dia a gente tem muita coisa remota, né, cara? Muito. A própria assessoria de imprensa, gravação, locução e tal, não queria deixar 100%. Fala que vou passar o ano agora sem fazer nada. Então, não vai ser dona de casa? Não, mas nem de longe, Antônio Carmo. Bruno Donha ali vai andar no sapatinho. Mas a ideia é realmente ir para lá. Tem e alguma talvez... outra cidade maior, perto, assim, de referência, que possa ter alguma coisa a mais de jornalismo, assim ou não? Próximo de mídia? não. Todas as cidades que são, assim, as cidades maiores, né? Que são próximas a pelo menos 3 horas. 3 horas e meia. Então, assim, é um próximo. Você me dizia que distante. de Foz do Iguaçu, beirando o Paraguai, já não é tão longe também. Já dá para fazer 3 horas e meia. Dá para fazer uns passeios. Dá para trazer ali uma coisinha ou outra, né, Carmo? Não esquece do meu uísque, tá certo? Oficial, né? Arrumadinho e tal. A gente espera que dê tudo certo mesmo. Larissa, foi um prazer imenso, viu, recebê-la aqui no City Sport, esse nosso programa aqui da City TV, em que a gente recebe personagens do esporte da região do Vale do Paraíba. E coincidiu
né? Como a Larissa está indo embora, deixando os donos da bola, a apresentação, está indo embora lá para o Paraná, da gente eu poder trazê-la aqui para a gente conversar, ela contar um pouco da sua carreira, da sua história. E para você que está nos acompanhando, principalmente você que é mulher, né, pode se basear aí, tem as dificuldades, mas quem tem competência se estabelece, né? Vai trabalhando. Com toda certeza. Tem os louros também da profissão, né, Carmo? Tem as conquistas, os dias que são muito especiais, que valem a pena e que deixam tudo isso para trás. Larissa, seja feliz. Muito obrigado por ter vindo aqui para a gente poder conversar. Sempre um prazer. A gente está trabalhando junto e eu sei da sua competência, da sua qualidade. E espero que não demore muito a sua volta para cá, né? Volta com o Bruno aí, vamos ver se de repente tem um outro trabalho para ele aqui também. Mas que você seja feliz na sequência aí da vida, do trabalho todo. E muito obrigado por ter vindo aqui. Deixe sua mensagem final aí. Na City TV, então, já tenho vaga, né? Já tem vaga, já estava, nós já tínhamos fechado o contrato, tá certo? Já que você vai embora, mas quando você voltar, nós vamos botar o programa no ar. Combinado. Agradeço muito o convite. Falei, né? O tempo passa muito rápido, mas já são anos de parceria. O Carmo realmente não à toa, para nós, donos da bola, tem esse título aí de Carmopédia. Entende do esporte regional como ninguém. Viramos aí grandes amigos, então muito bacana fazer parte também dessa entrevista, contar um pouco do que é ser mulher no esporte. Como o Carmo disse, tem as suas dificuldades, é um pouco mais complicado do que ser o homem, mas também quando tudo dá certo, a alegria é muito maior. Então, você que sonha com isso, vale muito a pena, porque o olhar que a gente tem mais sensível, isso com certeza é recompensado. Calma, em novembro eu volto para contar como foi esse primeiro ano. Foi a temporada em Ampere, Antônio. Aí você vem e traz o Bruno e serão entrevistados. Combinado. Um abraço, seja feliz. Valeu, Carmo. Muito obrigado. Com a presença da Larissa Murad, estamos colocando o ponto final no City Esporte desta semana. Toda terça-feira um programa inédito. Depois você tem aí as reprises em vários horários alternativos para você poder acompanhar. E além do City Esportes, muitos outros programas aqui na programação da City TV. Gente, um grande abraço e até mais.